E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui no canal, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho de uma coisa que muita gente tem curiosidade de saber e gostaria de repente até de utilizar essas informações para poder, sei lá, de repente também ter um norte se a pessoa tem vontade de vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história em relação a como é que eu consegui meu green card aqui nos Estados Unidos, tá? É uma história longa, tá? Não é um processo fácil, não é uma coisa que foi demorada, né? Demorou 4 anos, desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos até eu conseguir meu green card. Mas eu vou dizer como eu consegui, né? E a maneira que eu fiz para poder ter esse green card aqui, tá? Para quem não sabe, eu sou formado em engenharia elétrica, tá? Eu me formei no ano de 2000 em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, Unifor. Eu me formei em engenharia elétrica, tá? E até hoje eu trabalho na área de engenharia, né? Desde que eu me formei. Eu estou falando isso porque tem alguns profissionais que se formam em determinada área e por algum motivo acabam indo trabalhar em uma outra coisa totalmente diferente daquela da sua formação inicial. Mas eu sempre trabalhei na minha área de engenharia, né? Deixa eu ajudar aqui um pouquinho a câmera que ela está mexendo. Pronto. Acho que agora foi. Aí. Não, peço desculpa aí para vocês, pessoal, porque o negócio aqui é amador ainda, tá? O canal está começando, então a gente tá... não tem edição, não tem nada, é tudo direto aqui. Então a gente está fazendo esses vídeos para ver como é que vai se comportar essa situação. E se isso for legal, se tiver retorno, a gente começa a investir no canal e aí começa a profissionalizar um pouquinho mais. Mas por enquanto o negócio é meio amador. Então eu peço desculpas para vocês aí por qualquer vídeo ruim ou som ruim, enfim, se a câmera tremer um pouquinho, então peço aí a compreensão de vocês, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. O green card. Bom, como eu estava dizendo, eu sou formado em engenheiro, né? Sou engenharia, sou engenheiro eletricista, sou formado em engenharia elétrica. E aqui nos Estados Unidos existe um visto para profissões de interesse nacional, tá? Dentre essas profissões que os Estados Unidos têm interesse em trazer profissionais para cá, que no caso são profissionais que faltam aqui no mercado, porque o mercado está muito aquecido em determinada área, eles criaram esse visto, tá, para profissões de interesse nacional, buscando esses profissionais qualificados que possam vir trabalhar aqui. Tá? Esse visto ele se chama EB2. Tá? Existe uma variação muito grande desse visto também. Tá? Não é só para profissão de interesse nacional. No meu caso, é profissão de interesse nacional porque os Estados Unidos têm total interesse em trazer engenheiros qualificados que estejam ali dentro daquilo que eles estão buscando para vir morar e trabalhar, desenvolver uma vida aqui nos Estados Unidos com seu conhecimento técnico, trazer esse conhecimento técnico para somar aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, diante dessa informação, eu fiquei sabendo desse visto, né? Mas isso eu fiquei sabendo já morando aqui, porque até então, quando eu estava no Brasil, eu nem sabia que esse visto existia. A gente fica muito bitolado em determinados vistos, tipo o E2, que é visto para investidor internacional, o EB5, que é no caso o Green Card, o investidor internacional, que é aquele investimento de US$ 500 mil, ou então o visto L1, que é transferência de executivos de empresa, enfim, a gente não tem conhecimento de determinados vistos que existem aqui, estando morando no Brasil, porque essas informações não chegam pra gente, tá? Na época que eu vim para cá, eu nem sabia que esse visto existia, tá? Então, aqui, estando aqui já convivendo, eu fiquei sabendo desse visto, tá? E uma coisa que é importante também frisar, mais um parentezinho aqui, é que para você obter esse visto, você não pode ter ficado aqui nos Estados Unidos de forma legal, ou seja, fora de status por nenhum período, tá? Se vocês não estiverem entendendo mais ou menos o que é fora de status, ou então o que é ficar ilegal, isso aí vocês podem dar uma buscada aí no YouTube, que tem bastante conteúdo sobre esse assunto, tá? Ficar fora de status nos Estados Unidos ou está ilegal, tá? Você não pode, tá? Você tem que fazer as coisas todas certinhas para você poder obter esse visto, tá? Então tá. Bom, diante da informação que a gente tomou conhecimento do visto EB2, que é um visto para profissões de interesse, uma das modalidades do EB2, que é no caso da minha profissão de interesse nacional, eu fui consultar um advogado de imigração a respeito do assunto. Então ele perguntou, fez algumas perguntas para mim,
né, perguntou se eu tinha 10 anos de experiência na área ou se eu tinha mestrado ou doutorado, tá? Eu falei, sim, eu tenho mais de 17 anos de experiência na minha área de engenharia e já trabalho com isso há muito tempo. Ela disse, não, você qualifica para o visto. Então, eu peguei meu currículo, peguei tudo que eu fiz na minha vida, desde a época de acadêmico. Eu participei de programa de iniciação à pesquisa, trabalhei no CNPq como universitário. O meu trabalho, minha pesquisa ganhou prêmios, então saí em revistas, enfim, isso contribuiu para eu obter o meu green card. Então, a gente fez todo o processo, juntou todas as informações, é muita coisa, tá? Você precisa pegar, juntar cartas de pessoas que comprovem realmente que você exerceu sua profissão na determinada área. Por exemplo, se eu disser que eu fiz um projeto elétrico para determinada empresa, né? E trabalhei na execução desse projeto, acompanhando, ou fiscalizando, ou executando, você tem que comprovar isso, tá? De que forma que você comprova? Com as RTs, de responsabilidade técnicas para aquele projeto, com uma carta do executivo ou do dono da empresa que você prestou serviço, ele vai te dar uma carta te dizendo que você trabalhou naquela empresa, que você participou daquele projeto, enfim. Quanto mais informações você trouxer para o processo, mais verídico ele vai ficar e mais sólido ele vai ficar. E o agente que está ali analisando o processo vai ter menos dúvida em saber das suas qualificações. Então, no meu caso, eu juntei todas as cartas que eu pude juntar, refiz o meu currículo. O currículo você tem que fazer num padrão aqui que seja interessante para a imigração, que não dê trabalho para ele ler, que sejam as informações claras ali. Então, isso também tem como pesquisar e buscar. E quando você for fazer o seu visto como advogado de imigração, ele vai te orientar também em relação a isso, tá? No meu caso, eu fui orientado a escrever um projeto na minha área, para dar mais consistência ainda ao processo. Né? No caso, eu escrevi um projeto aqui sobre energia solar dentro da construção americana. Como é que a energia solar pode ajudar? Então, eu fiz um projetinho sobre isso, escrevi, juntei também no processo. Além disso, também a gente contrata um PhD na área da sua profissão para ele fazer uma carta dizendo o que ele acha do seu currículo, né? Você vai mandar suas informações para esse PhD, que é um cara super gabaritado, no caso na minha área de engenharia elétrica, e ele analisou meu currículo e disse, não, você está capacitado para o visto. Então é mais uma informação que você junta ali no processo. Enfim, é um processo longo, demorado. Em média, você vai gastar aí com esse processo algo em torno dos $30.000, tá? Que foi mais ou menos quanto eu gastei. Mas isso varia muito de advogado para advogado e da quantidade de traduções que você tem que fazer. E se você vai fazer as coisas você mesmo ou se você vai contratar alguma pessoa para fazer. Enfim, isso tudo vai variar de acordo com o seu empenho e da forma que você fizer seu processo, tá? Se você resolver fazer tudo sozinho, com certeza você vai economizar mais dinheiro. Então, o que eu pude fazer só eu fiz, e o que eu não pude, que eu não tinha segurança, eu realmente paguei para ser feito. No caso da carta do PhD, né? Era uma coisa que não precisava, mas que nesse caso iria contribuir para o processo. Então, quanto mais coisas você trouxer, melhor. Tá? Então foi feito esse processo todo, foi enviado para imigração. Tá? Tem as taxas de imigração, então como eu falei, juntando tudo isso dá algo em torno dos $30.000. Tá? Eu mandei para lá, e aí depois de 3, 4 meses do processo arquivado pela imigração, você recebe uma permissão de trabalho e de viagem, tá? Se você aplicar o processo aqui dos Estados Unidos. Então, por enquanto o processo está sendo analisado, você tem direito a trabalhar e você pode viajar e sair à vontade dos Estados Unidos, tá? Então, com essa permissão de trabalho, você já consegue tirar os documentos aqui necessários para trabalhar, enfim, e começar a fazer parte realmente de uma vida americana, né? Porque você passa a ter o Social Security, que é como se fosse um CPF aí no Brasil. Com esse Social Security, você passa a ter crédito, você passa a existir realmente como um cidadão americano, tá? E a partir daí você pode trabalhar, pode desenvolver sua atividade dentro da sua área. Então, no meu caso, eu trabalho com construção aqui, né, como eu já falei para vocês, como é o nome do canal, eu tenho uma empresa chamada JP Remodeling, né? A gente trabalha com obras aqui, né, que é dentro da minha área de atividade de engenheiro, tá?
Para você trabalhar com isso também, é um outro vídeo que eu vou fazer, você precisa de licenças. Licença para trabalhar com parte elétrica, licença para construir prédio, licença para trabalhar com encanamento, licença para fazer piso, licença para fazer telhado, enfim. As nossas empresas têm várias licenças e as que a gente tem profissionais que têm essa licença que trabalham com a gente, em conjunto, tá? E à medida que o tempo vai passando, você consegue, com a sua vivência aqui e experiência, você consegue adquirir as licenças a mais que você precisa. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Se vocês tiverem curiosidade, falem aí nos comentários que eu vou falar também, tá? Mas enfim, depois que eu coloquei o processo na imigração, recebi a permissão de trabalho, enfim, fiquei aguardando, tá? No meio do processo, pode ocorrer da imigração pedir para vocês uma coisa chamada RFE, tá? Que é pedido de mais evidências, tá? Se ele vai olhar o seu processo, ele vai analisar, e se ele tiver dúvida em alguma coisa que está ali, ele vai pedir mais evidências sobre aquilo lá, tá? No caso do meu processo, não houve esse pedido, tá? Eles não pediram nada para mim. Quando veio para mim alguma coisa na imigração, já veio a resposta que meu visto estava aprovado, tá? Então, daí, com o visto aprovado, você fica apto a pedir o Green Card, tá? É o próximo passo. Você pode fazer isso no começo do processo junto com o visto, ou você pode fazer separado. No meu caso, eu optei em fazer separado porque eu não queria gastar dinheiro extra com o Green Card sem ter certeza de ter o visto aprovado. Então, eu fiz separado. E daí, então, eu apliquei para o Green Card, também aí demora mais um pouquinho, mais uns 3, 4 meses, e aí eles vão mandar para você uma carta marcando a sua entrevista. Você tem que fazer a entrevista aqui na imigração, né, junto com o agente de imigração. Ele vai pegar seu processo, ele vai analisar seu processo lá na hora junto com você e vai te fazer perguntas sobre o seu processo, né? Por isso que é interessante você participar o máximo possível da confecção desse processo, porque você tem que saber tudo que está ali dentro, desde o seu currículo, as informações que estão ali, porque ele vai te perguntar. Se você botar aqui fulano tal, te recomendou, e você não souber quem é, aí você vai ficar em uma situação bem ruim, tá? Podendo até ter seu visto negado. Como já tem alguns casos aí que eu fiquei sabendo de gente que mandou fazer o processo todo por fora e quando chegou na hora da entrevista não sabia direito as informações e acabou sendo negado porque o agente de imigração percebeu que aquilo ali não era 100% real. Mas no meu caso, fui para a entrevista, então foi marcada a entrevista, eu fui até a entrevista, no caso foi eu, minha esposa e meu filho, né, porque eu sou aplicante, minha esposa é minha dependente, meu filho também, menor de 21 anos, e daí a gente foi para a entrevista. Na entrevista, no meu caso, foi muito tranquilo, tá? A gente tem casos, eu já ouvi casos aí, um negócio bem tenso mesmo, de 2 horas de entrevista, com assim o agente de imigração pegando no pé, botando mesmo assim, deixando encostando a pessoa na parede, deixando um negócio bem tenso. Mas no meu caso, graças a Deus, foi muito tranquilo, tá? Ele disse para eu explanar sobre a minha profissão de engenheiro. Então eu falei por 2 ou 3 minutos sobre a minha profissão, o que eu fazia, onde eu tinha me formado, o que eu pretendia fazer aqui, enfim. Isso o agente fala inglês com você, tá? Se você não tiver fluência no inglês, você pode levar um tradutor junto com você, tá? Então, se você não tem segurança total do inglês e no que você vai falar, eu recomendo que você leve um tradutor. No meu caso, eu levei porque eu entendo bem inglês, já consigo falar alguma coisa, mas eu não sou 100% fluente ainda. Então, eu levei um tradutor comigo porque eu não iria conseguir falar em inglês o que eu queria falar em português, então eu optei em levar, tá? Por segurança. Então, eu explanei sobre a minha profissão e depois disso ele passou já para as perguntas de, como se fala, cara crachá aqui, né, que é o do formulário DS-160, que ele só vai conferir as informações que está ali, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, o nome da sua esposa, o nome do seu filho, o seu endereço, enfim, as suas informações pessoais que você colocou ali naquele formulário. Depois disso ele fez a mesma identificação com a minha esposa, né, com o meu filho, como ele só tem 8 anos, não foi preciso. E ele disse para mim assim, ó, meus parabéns, seu visto está aprovado e seu green card será emitido. E 5 dias depois chegou o green card na minha casa. Então, assim,
Assim, foi um processo, no meu caso, assim, trabalhoso para você construir tudo aquilo, tentar reconstruir toda a sua vida em um processo, em escrever isso, trazer esse papel e comprovar com provas reais que aquilo ali é verídico. Esse é o maior trabalho, tá? E no meu caso, como os Estados Unidos têm um interesse, hoje tem um interesse muito forte em ter engenheiros aqui qualificados, né, que você precisa ter 10 anos de experiência na área, ou mestrado ou doutorado na área, para mim também eu me encaixei. Então foi dessa forma que eu consegui adquirir meu green card, né, e estou desenvolvendo aqui a minha empresa, né, tenho a permissão de estar residindo nos Estados Unidos para exercer a profissão de engenheiro. Você exercer a profissão de engenheiro não significa que você vai ser exatamente um engenheiro, vai trabalhar com projetos, vai fazer. Se você quiser, você pode. Aí você vai ter que correr atrás de uma licença para engenheiro, para exercer a profissão de engenheiro. Mas você pode utilizar seus conhecimentos técnicos. No meu caso, eu optei em abrir uma empresa de construção, porque eu tenho conhecimento técnico na área e posso colocar esses conhecimentos técnicos dentro da minha empresa, tá? Trabalhando dentro das licenças, tudo que é legal, você precisa ter seguro, enfim. Mas eu não teria como, por exemplo, hoje, eu não optei em ter a licença de engenheiro para poder assinar projetos, nada disso, porque é uma coisa que é trabalhosa, você tem que estudar um pouquinho aqui também, você tem que ficar perto de um engenheiro por um período, ele te monitorando para você poder ter a sua própria licença. Eu optei em obter, em trabalhar com a minha própria empresa, porque eu consigo colocar meu conhecimento técnico na área, e eu sempre trabalhei com essa área no Brasil, então eu gosto de colocar a mão na massa também, eu sempre tive habilidades manuais, então eu parti para essa área porque é uma área que eu me identifico muito e eu gosto muito. E foi assim que então que eu consegui meu green card, né? E depois eu posso dar mais informações para vocês a respeito da minha empresa, né? Então, que aquela, as licenças, enfim, existe aqui uma licença chamada de General Contractor, que é um empreiteiro, né? Ele tem que ser formado na área de construção, tem que ter um curso de formação nessa área para poder ter essa licença. Então, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso também, é um conteúdo para um outro vídeo, tá? E então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das informações. E se vocês tiverem curiosidades aí ou dúvidas, fala aí nos comentários que se a gente puder dar uma força e ajudar vocês, quem tem o interesse de querer vir morar aqui nos Estados Unidos, né? Então essa é uma informação bem legal que de repente se você tiver uma qualificação, eu falei que da área de engenharia, mas existe esse visto pode ser aplicado para outras áreas também, tá bom? Não é só engenharia não, tá? Tem área de saúde, tem pessoas que têm habilidades extraordinárias em alguma área, que se destacam bastante assim na sua parte da sua formação, né? Eu já vi casos aqui de nutricionistas, casos de fisioterapeutas, enfermeiros, jornalistas, enfim, é uma área muito vasta, até às vezes até advogado também, que se destacou bastante na sua área aí no Brasil, ou não, em qualquer lugar do mundo que tenha exercido a sua profissão, você pode tentar esse visto, né? Eu aconselho você a consultar com um advogado de imigração, de preferência que esteja aqui nos Estados Unidos, tá? Para poder conversar sobre esse visto e de repente aí você encontrar um norte, uma luz e ver se qualifica e tentar aplicar para esse visto, se você tiver esse interesse, tá bom? Então, só dizendo uma vez, o nome do visto chama EB2, tá? E no meu caso de profissão de interesse nacional, tá bom? Um abraço, pessoal, muito obrigado aí pela audiência.